As florestas próximas de Vancouver, no Canadá, atraem muitas pessoas que gostam de trilhas, motocross e aventuras ao ar livre. E foi justamente em uma dessas áreas isoladas que o criador de conteúdo, conhecido como Worm Watson, decidiu gravar um vídeo enquanto explorava a mata sozinho. No começo, tudo parecia completamente normal. Ele apenas atravessava a floresta com sua moto, enquanto registrava a paisagem e os sons naturais ao redor. Mas em determinado momento, a atmosfera começou a mudar. Dude, I just heard somebody yell something. Hello? It got real spooky real quick in here. Depois que os comentários começaram a pedir para ele retornar ao mesmo local, Watson decidiu voltar novamente à floresta algum tempo depois. Mas dessa vez, a situação começou a dar errado quase imediatamente. Enquanto atravessava a trilha com a moto, ele percebeu que a corrente do veículo havia se soltado no meio da floresta. Sozinho, em uma área isolada, e tentando resolver o problema mecânico, ele já parecia bastante frustrado. Foi exatamente nesse momento que outro som estranho surgiu vindo da mata. Oh, dude! My chain fell off. Fucking heck. My freaking chain, dude. Yo, what the fuck? Hello? Yo, we're gonna get out of here. Yo, my freaking chain, man. Dude, what the hell? Get out of here, man. Desde então, Watson nunca mais voltou àquela floresta específica. E considerando a forma como tudo aconteceu nas duas visitas, muita gente acredita que provavelmente foi a decisão mais inteligente que ele poderia ter tomado. Porque, independentemente do que realmente estava escondido naquela mata, uma coisa é certa. Aquele silêncio repentino definitivamente não parecia normal. O South Fork, no Colorado, é um rio conhecido por suas águas calmas, áreas isoladas e ótimos pontos de pesca escondidos no meio da natureza. E foi justamente em uma dessas regiões afastadas que o criador do canal, A Fisherman's Life, saiu para gravar mais um de seus vídeos ao lado de um amigo. O canal normalmente mostra pescarias tranquilas, receitas improvisadas ao ar livre e aquele tipo de conteúdo relaxante que faz muita gente assistir só para desligar a cabeça por alguns minutos. Mas dessa vez, a viagem acabou tomando um rumo completamente diferente do esperado. So I'm going to start here and fish right in front of me and then fish downstream a little bit. If I get another fish on, but I don't land it, then I'll start using the indicator. Let's do a first cast close. If there's fish, they'll come up and get it too. Come on, baby. And I'm going out to the more fishy area now. Fish on. Oh, bite. Yep, definitely a bite. 100% a bite. I could feel it too. I don't have the indicator, but I'm tight to my line. Mas depois de mudarem para outra parte do rio, algo chamou imediatamente a atenção dos dois. Oh man, this is kind of cool. Look at this. Is that man-made? Yeah. No doubt about it, right? Oh yeah. I feel like I'm with an Amazon tracker. Tracker from the Amazon jungle. What's that one guy's name? Jungle Keepers. We're at this new spot in the middle of nowhere, and Jim thinks this is a human bone. I have no degree in bones, but what is this? Dang, if that doesn't look like a human bone, huh? It does, Jim. If I touch it, will I get cursed? Yeah, I don't know, man. Only one way to find out. All right. Just to give you a sense of the scale. Huh.
right next to your leg. Would it be? Other way. There you go. It would be a. Your kneecap. Dude, that looks like a human. Dang. I think so. It'd be right here under my kneecap is where it would start. Yeah. Dude, that's a human bone. I'm not even kidding, dude. Yeah, maybe it'll bring us luck. Hopefully. Bad luck or? Segundo eles, o objeto se parecia muito com um osso humano. Inicialmente, os dois ainda tentaram levar a situação na brincadeira, fazendo comentários desconfortáveis e tentando convencer a si mesmos de que provavelmente era apenas parte de algum animal. Mesmo assim, quanto mais olhavam, mais difícil ficava ignorar os detalhes. O tamanho, o formato e até a estrutura pareciam próximos demais de algo humano para simplesmente ser coincidência. Ainda sem saber exatamente o que fazer, eles continuaram pescando pelo resto do dia. Mas depois que voltou para casa, o criador do canal não conseguia parar de pensar no que havia encontrado naquele lugar isolado. E se realmente fosse humano? Talvez restos antigos levados pela correnteza ou algo relacionado a uma pessoa desaparecida há anos. Quanto mais ele pensava nisso, mais perturbadora a situação parecia. Foi então que ele decidiu entrar em contato com o escritório do xerife local para relatar a descoberta. You have reached the Alberta County Sheriff's Office, non-emergency. Sheriff's Office. Hi, I was fishing in the South Fork of the American River on Saturday and pretty far out into the river, and I came across what I think is a human tibia, but I'm not sure. I just wanted to report that. Okay, so you were fishing in the South Fork of the American River? That's right. And you think you came across a human tibia? That's what it looks like. I asked my friend who is an EMT and he's a nurse, and I asked a couple people and they said that that's what it looks like. And I was making a fishing video, so I have it all on camera. Algum tempo depois, um policial entrou novamente em contato com o youtuber, após analisar as imagens. E foi aí que a situação ficou ainda mais séria. Confirm that is a human bone. Oh, wow. Okay. So I got a couple questions for you. Yeah. When can you come show me where it is? Segundo o oficial, o osso realmente parecia ser humano. Dias depois, o criador do canal voltou até o local acompanhado pela polícia para mostrar exatamente onde o objeto havia sido encontrado. O material foi recolhido para investigação adicional e um número de caso chegou a ser entregue a ele posteriormente. Até hoje, não houve nenhuma atualização pública sobre o resultado da investigação. E, sinceramente, isso talvez seja a parte mais inquietante de toda a história. Porque sem respostas concretas, fica impossível saber há quanto tempo aquele osso estava ali ou como foi parar naquele trecho isolado do rio. De qualquer forma, encontrar algo assim durante uma pescaria comum provavelmente é o tipo de experiência que uma pessoa nunca esquece completamente. As montanhas próximas de Bratislava, na Eslováquia, ficam lotadas durante o inverno por turistas que buscam pistas cobertas de neve e trilhas de esqui. Em uma dessas áreas, um esquiador registrava tranquilamente o próprio passeio, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. O cenário parecia completamente vazio, apenas o som do vento, a neve cobrindo a encosta e a floresta silenciosa ao redor. Mas então, algo começou a se mover entre as árvores. No, a teraz čo? Choď ďalej. Assim que percebeu a presença dos esquiadores, o animal começou a caminhar lentamente pela pista, observando todos à distância. O clima, que antes parecia calmo, mudou completamente em questão de segundos. Mesmo sem avançar diretamente, o urso claramente não parecia assustado com a presença humana, o que acabou deixando toda a situação muito mais desconfortável. Em determinado momento, parecia que o animal finalmente iria embora. Mas pouco depois, ele voltou a se aproximar novamente, quando outro grupo apareceu na pista alguns minutos depois.
No poďte mi ho, keď tak zdržíme. My ho... No veď. Hej! Necháš ich? Hej! Zostaň. Sadni. Také asi na ňo neplatí. On veľmi neutekať. O urso passou a demonstrar muito mais interesse naquele grupo específico, principalmente no integrante menor. Isso deixou muita gente nos comentários bastante preocupada, já que parecia que o animal estava observando quem parecia mais vulnerável. Claro, existem outras explicações possíveis para esse comportamento. Em áreas turísticas, alguns animais acabam se acostumando demais com seres humanos por causa de visitantes que alimentam animais selvagens regularmente. Com o tempo, isso pode fazer com que eles deixem de enxergar pessoas como ameaça e passem a associá-las diretamente com comida. E, sinceramente, isso cria uma situação extremamente perigosa para os dois lados. Felizmente, depois de alguns minutos tensos, o urso acabou se afastando da pista sem que ninguém saísse machucado. Ainda assim, é difícil assistir ao vídeo sem pensar em como tudo poderia ter terminado de maneira muito diferente se o animal tivesse decidido avançar. E considerando o tamanho daquele urso, provavelmente ninguém ali teria conseguido reagir a tempo. South Padre Island costuma ser o tipo de lugar perfeito para quem gosta de acampar longe de tudo. Durante a noite, a praia fica praticamente vazia. O oceano se transforma em um enorme vazio escuro e o único som constante vem das ondas quebrando na areia. Foi exatamente ali, perto da Access 6, que o youtuber David decidiu passar alguns dias acampando sozinho ao lado de sua cachorra Piper, em sua velha Toyota Pickup 1994, adaptada para viagens. We are going to be camping on the beach. I got my 94 Toyota pickup. I'm going to be camping in my DIY pop-top camper. We got Piper with us, and we already have our first obstacle, which is right in the entrance to the beach. You got to throw four-wheel drive on. All right. Depois de conseguir atravessar a entrada arenosa da praia, usando a tração nas 4 rodas, ele encontrou um ponto afastado, estacionou perto do mar e começou a montar acampamento antes do anoitecer. Conforme o céu escurecia, o cenário ficou ainda mais isolado. Havia apenas algumas luzes distantes de pescadores muito longe dali e um veículo parado mais ao norte da praia. Fora isso, parecia que David tinha o lugar inteiro só para ele. Em vários momentos do vídeo, ele comenta como aquele silêncio era uma das melhores partes de acampar naquele local. Well, guys, this is a great way to start 2026, a solo trip out here in South Padre Island. One of my favorite places to camp. Maybe, no, I'm not gonna say the most because the sand is annoying, but you get rewarded with this beautiful view of the ocean or the Gulf and the waves. And on top of that, I get the whole beach to myself. There's been only a few fishermen that have traveled south, and I do know that there's one car out there. I could see its lights, but I mean, I have the whole entire beach to myself. It doesn't get any better than that, guys. Mais tarde, já dentro da caminhonete preparando algo para comer, a situação começou a mudar. Enquanto cozinhava, David percebeu uma luz vindo lentamente na direção do acampamento. No início, ele não conseguiu entender exatamente o que estava vendo, o que imediatamente o deixou desconfortável. Piper começou a reagir de maneira estranha, e David pegou seu equipamento de proteção antes mesmo de descobrir quem estava se aproximando no escuro. Piper, come on. Okay. ¿Necesita llamada? ¿Qué necesita? A ver si me podía ayudarme a sacar mi ropita. Lo que pasa es que quedó así pegadita. Piper, you scared me, dude. I kid you not, I was cooking and
I was just having to stare through the window and I see a light like coming up, like someone walking. And it freaked me out. I got my protection and I grabbed Piper because Piper will attack. And yeah, it was a lady. I saw there was a car that went up to the East Cut. And I do know that there's one car out there. I could see its lights, and I guess they're stuck. But look, I would love to help, but I'm by myself. There's no one out here. And I don't know if it's a trap. I don't know. So, you know, I offered to call, you know, I have signal. She said she didn't. I said, well, I can call, you know, you can use my phone. But yeah, that's sketchy. All right, guys, I'm gonna pack up and leave. So that was a weird situation. I got a really bad vibe about it. So I'm gonna go ahead and skedaddle because it just didn't sound right. She had a freaking phone. I offered her to make a phone call. She said no. I don't know. And, you know, I might sound like a jerk, but I don't know, man. I'm out here by myself. There's no patrolling law enforcement out here. You're on your own, like the Wild West. Last thing I want to happen is get jumped or robbed or something. I mean, I can see the car light up there, like it comes in and out, but I don't know. I don't want to be in an ambush. Something weird. All right, guys, this is probably the creepiest camping situation I've ever had, to be honest with you. So I packed up everything. I'm just verifying everything is here. Looks like everything's secured. Poucos segundos depois, ele percebeu que era uma mulher caminhando sozinha pela praia. Segundo ela, um veículo havia atolado na areia mais acima e precisava de ajuda para sair dali. A história parecia simples, mas algumas partes começaram a soar estranhas quase imediatamente. David ofereceu usar o telefone para pedir ajuda ou entrar em contato com alguém, já que havia sinal naquela área. Mesmo assim, a mulher recusou. Foi aí que a situação realmente começou a parecer suspeita para ele. Mais tarde no vídeo, David explicou que a mulher também comentou que estava acompanhada do marido e de um bebê. E foi justamente isso que deixou tudo ainda mais estranho em sua cabeça. Na visão dele, não fazia muito sentido alguém permanecer sozinho com uma criança dentro de um carro atolado, enquanto a outra pessoa caminhava no escuro até o acampamento de um desconhecido. David também comentou que aquela região próxima da fronteira já teve registros de atividades ilegais e encontros estranhos no passado, o que acabou aumentando ainda mais sua desconfiança. Quanto mais ele pensava na situação, mais sentia que algo simplesmente não parecia certo. Segundo ele, existia a possibilidade de alguém estar tentando fazê-lo sair da caminhonete, enquanto outra pessoa permanecia escondida, observando o acampamento. Mesmo sem ter certeza de nada, David decidiu confiar no próprio instinto. Ele desmontou o acampamento, guardou seus equipamentos e deixou a praia ainda durante a noite. E, sinceramente, considerando a maneira como Piper reagiu o tempo inteiro, muitos espectadores acreditam que aquela provavelmente foi a decisão mais inteligente que ele poderia ter tomado. Janeiro de 2026. Um canal de trilhas chamado Shadow Hollow publica algo que não parecia ser nada, além de mais um vídeo de exploração solo no meio do mato. E no começo, era exatamente isso. Câmera ligada, floresta adentro, documentando o caminho como sempre fez. Nada fora do padrão. Só árvores, terra e o silêncio típico de quem está longe de qualquer coisa que lembre cidade. Mas conforme avançava, o ambiente foi mudando de peso. Não foi um evento específico que mudou a atmosfera. Foi um acúmulo. A sensação crescente de que aquela floresta não estava vazia. Que havia algo entre as árvores que não estava aparecendo, mas estava prestando atenção.
out here for hours. Ele parou no meio do caminho. Tinha ouvido movimento próximo, do tipo que não combina com folha caindo ou galho quebrando sozinho. Por alguns segundos ficou parado, escutando, varrendo a mata com o olhar. Nada visível. Silêncio total. Convenceu a si mesmo de que era animal. Continuou andando. Alright, I'm out here. And I find this creepy ass. It's like an old tent or something. No meio da floresta, escondido entre a vegetação, um acampamento abandonado. Ou pelo menos era o que parecia à primeira vista. Porque quanto mais olhava, menos aquilo parecia abandonado. A organização do espaço não tinha a aleatoriedade de algo deixado para trás. Tinha intenção. Como se cada elemento estivesse posicionado de propósito. Como se alguém ainda frequentasse aquele lugar. Como se alguém ainda estivesse por perto. Ele continuou explorando. A floresta ficou mais densa. A luz mais fechada. Person. What the fuck? Entre as árvores, à distância, um homem se movia. Carregava o que parecia ser um machado. Seguia na direção do mesmo acampamento que ele havia encontrado minutos antes. E alguma coisa no jeito que aquele homem se deslocava, a postura, o ritmo, a familiaridade com o terreno, fez o instinto disparar antes que qualquer pensamento racional tivesse tempo de se formar. Ele se jogou atrás de um grupo de árvores. Ficou parado, observando pela câmera com o zoom aberto. E foi nesse momento que a situação escalou de desconfortável para algo diferente. O homem não estava só passando pelo lugar. Estava procurando. Depois de se esconder nas árvores por alguns minutos, ele acreditava que tinha encontrado um lugar seguro. Por um momento parecia que o homem havia desaparecido, mas infelizmente ele estava errado. What the f... Is that person? Oh shit. I don't think he knows I'm right here. Oh my god. Oh fuck. He sees me. Oh, f... What the fuck? I need to go. I need to get out of here. It's getting dark. Vários minutos escondido, movendo de árvore em árvore tentando não fazer barulho, sem conseguir localizar o caminho de volta,
sem saber ao certo onde o estranho estava em cada momento. A floresta que parecia controlável 2 horas antes, agora era um labirinto sem referência. E em algum ponto desse labirinto, o homem com o machado ainda estava se movendo. Oh, shit. Durante vários minutos, o criador do canal continuou se movendo silenciosamente entre as árvores tentando encontrar uma saída sem chamar atenção. O problema era que, a essa altura, ele já não sabia mais exatamente por onde tinha entrado na floresta. E em algum lugar próximo, o homem continuava se movimentando pela área. Em alguns momentos, parecia que ele finalmente tinha conseguido despistar o estranho. Mas pouco depois, voltava a ouvir passos, galhos quebrando e movimentos próximos na mata. Isso fez a sensação de pânico aumentar rapidamente, principalmente porque o terreno era completamente desconhecido e a visibilidade ficava cada vez pior conforme ele avançava pela floresta. I'm not going that way. What the f? That's him. Oh shit. Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh, shit. This is the way I went up. Akwambe. That's the way I came. Eventualmente, os dois acabaram ficando próximos o suficiente para começar uma discussão. Where are you? Show yourself. Private property. It's not private property. Segundo o trilheiro, o homem insistia que aquela área era propriedade privada e exigia que ele fosse embora imediatamente. Mesmo que isso pudesse ser verdade, a forma agressiva como o estranho continuava seguindo ele pela floresta fez toda a situação parecer extremamente perigosa. Em determinado momento, mesmo sem conseguir mais enxergar o homem, o trilheiro começou a ouvir assobios vindos da mata, enquanto tentava encontrar uma saída. How does he get around? There's no way you can see me. I have night vision on.
Oh, shit. Oh. I gotta go over this barbed wire fence. Shit. Road. Depois de correr pela floresta durante vários minutos, ele finalmente conseguiu alcançar uma estrada e deixar a área para trás. Durante a fuga, chegou até mesmo a atravessar uma cerca de arame farpado, tentando escapar mais rápido. Felizmente, apesar de todo o pânico e da perseguição pela mata, ele conseguiu retornar em segurança sem novos confrontos. Mais tarde, o trilheiro comentou que, com base no acampamento encontrado anteriormente, talvez pessoas estivessem vivendo escondidas naquela região isolada da floresta. E sinceramente, depois de assistir às imagens, é difícil não sentir que o estranho já sabia que havia alguém andando por ali muito antes de aparecer entre as árvores pela primeira vez. Por hoje é isso, pessoal. Eu sou o Alexandre, e se você gostou desses registros, tem mais um vídeo perturbador aqui em cima te esperando. Até o próximo vídeo.